a investigação, coloca para mim as imagens aqui do jogo do Tigrinho, né? É apenas um exemplo, porque a Deolane é bastante conhecida. A Deolane, pessoal, divulga nas redes sociais aqueles jogos. E a gente já trouxe aqui, né, inúmeros exemplos de pessoas que foram vítimas, caíram, de uma certa forma, na ambição, foram traídas pela ambição em relação a esses jogos, tá? O mais famoso, é claro, que todo mundo já sabe, é o jogo do Tigrinho. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui, pode chegar, ele que é especialista, pessoal, em direito, né, virtual, direito digital e compliance, professor Rafael Chaia. Pode chegar, doutor, no Cidade Alerta, aqui para falarmos. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus. Doutor, o senhor sabe que eu tenho inúmeras perguntas, né? Quando eu estava na reunião de pauta hoje, para falar sobre os jogos na internet, falou, não, a gente vai convidar o Chaia e agradeço a sua participação. Primeiro, jogos online são uma cilada, doutor? Boa noite. Boa noite. A gente tem que ter um pouco de cautela, porque se você for pensar bem, ele trabalha com base em um algoritmo. Ele é programado. Sendo programado, de onde vem o lucro desse jogo? Vem da sua derrota. Então você tem que pensar que existe sim uma probabilidade muito grande de haver uma programação desenhada para fazer você perder. Eles não vão fazer você perder sempre, eles vão fazer você ganhar no começo, para criar aquele engajamento, aquela sensação da vitória, mas dali para frente as chances de vitória só vão despencando cada vez mais. Então, sim, é uma cilada. Doutor, se eu começo a perder, porque assim, é uma manobra, eu vou ganhar, o senhor vai me agradar, depois vai tirar o que eu tenho. É um golpe ou eu tô errado? Não, golpe não é. Golpe a gente não pode dizer que é. Mas é um jogo, você participa se você quiser, você está ciente das regras. Agora, há sim golpes que podem ser praticados. Nós tivemos esse ano, por exemplo, o registro de uma pessoa que em uma dessas plataformas de jogo online ganhou um prêmio significativo, algumas dezenas de milhares de reais, e não conseguiu resgatar. Ah, ele não conseguiu sacar. Essa é a reclamação constante de muitas pessoas que participam desses jogos. A derrota vem e você perde o dinheiro. Mas quando vem a vitória e você tem um prêmio para receber, você não consegue receber. Então, por isso que tem de ficar atento com essas plataformas, que muitas criam N situações de erro ou de falhas e você acaba sem o dinheiro. Tá, mas aí, joguei, ganhei. Não consigo sacar. Eu procuro a quem? Porque assim, eu já até exibi uma reportagem da própria Record Nacional que a maior parte desses joguinhos online não são do Brasil. Essa é uma excelente pergunta. O que acontece? Nós temos uma lei que regula os jogos hoje no Brasil. Ela é a 14... Online. É a 14.790. Ela é de dezembro de 2023. Tá? Para uma plataforma dessa operar no Brasil, ela precisa ter representação nacional, tem de se submeter à regulação, tem que apresentar relatório para o COAF, etc. Porque se você sofrer um problema com uma plataforma dessa que tem regulação, você procura a polícia, você procura o COAF, você procura os órgãos responsáveis para que as providências sejam tomadas. Agora, quando você pega uma plataforma como essa que está fora do Brasil, você não tem para quem reclamar. Então é preciso tomar muito cuidado a plataforma que você está utilizando. Um jogo como o do Tigrinho, por exemplo, ele atua naquilo que a gente chama de uma área cinza, que é uma área que não possui regulamentação e não está sujeita à regulamentação. Se você perder dinheiro nesse jogo, você não vai ter para quem reclamar depois. Doutor, e aí não é um perigo? Doutor, pelo amor de Deus, eu sou leigo, tá? O senhor pode me explicar o que o senhor quiser. Eu vi o exemplo agora que o STF determinou o bloqueio do X, que é o antigo Twitter. Sim. Então eles conseguiram bloquear e o X não funciona no Brasil. Se tem joguinhos online que não tem empresas no Brasil, não dá para bloquear também? Se a gente for seguir pela regra do artigo 1138 do Código Civil, a resposta é sim. O artigo 1138 do Código Civil estabelece que empresas estrangeiras, para funcionar em território nacional, precisam de representação nacional. Por quê? Porque eu tenho que ter um representante para poder interpelar na justiça, para poder notificar. E é a única forma de garantir que, por exemplo, os contratos estarão de acordo com a legislação nacional. Só que assim, não dá para você exigir essa representação de todas as empresas ao mesmo tempo de forma objetiva. Geralmente o pessoal exige de acordo com a necessidade. Se você for pegar hoje, metade das plataformas que nós temos e que nós usamos no nosso dia a dia não possuem representação nacional. Agora, se eu for seguir a regra do artigo 1138 do Código Civil, a lógica está correta. Deveria bloquear todas que não estejam reguladas no Brasil.
Você sabe o que eu acho engraçado, né? Para ter uma representação no Brasil, essas empresas não têm, mas para aceitar o cartão de crédito, né, do Brasil, eles têm um mecanismo para aceitar o cartão de crédito. Sistema, né? de pagamento com cartão internacional, com cartão nacional, às vezes até Pix eles têm aceitado. Então, assim, o sistema de pagamento, como ele é aberto, fica fácil de você integrar no software. Agora, quando a gente fala da representação, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter um escritório, você tem que ter um departamento jurídico, tem toda uma infraestrutura por trás. O pagamento você programa no software, você programa no aplicativo. Agora, uma infraestrutura que exige contratação de pessoal, abertura de firma, etc., acaba sendo um pouco mais complexo. Doutor, perdi R$200 mil. Fui lá na Ambição, comecei a ganhar, perdi R$200 mil, me endividei. Se eu entrar na justiça, eu vou perder a causa? Porque sei eu que apostei, né? Não dá para afirmar que você vai perder ou que você vai ganhar, porque quer queira, quer não, tudo depende do caso concreto, depende das circunstâncias. Mas a perícia, ela é feita naquele Sim. jogo? Se você demonstrar, por exemplo, que você foi vítima de uma manipulação, que o software, por exemplo, foi desenhado para te enganar, que foi feito um trabalho, por exemplo, com influenciadores e que tem dado problema na justiça, e que você pode ter sido induzido a um erro essencial, tudo bem, existe a oportunidade de você buscar uma responsabilização se essa empresa estiver aqui no Brasil. Não estando a empresa no Brasil, infelizmente, você perdeu o dinheiro, não vai ter para quem reclamar. Bom, coloca para mim as imagens da Deolane, pessoal. Deolane Bezerra, né? Influenciadora, ela que chegou a participar da Fazenda aqui na Record. Ela é advogada também, ela foi presa, né? Nesta manhã em Recife, no Pernambuco. A Deolane, doutora, é claro que o senhor não pode entrar no caso dela, né? Mas vamos analisar no caso de uma influencer. A Deolane vai lá, milhões de seguidores, ela influencia e eu cliquei lá no joguinho que a Deolane anuncia. Pá, cliquei. Perdi dinheiro. A influencer, ela pode ser processada, pode ser responsabilizada pelas minhas perdas? Essa é uma questão extremamente delicada, porque quando a gente fala do papel do influenciador, o influenciador ele é um formador de opinião. O próprio nome diz, ele influencia, o negócio dele é a influência. Então já se discute hoje muito a responsabilidade do influenciador, não só para divulgação de serviços, como sites de aposta, mas também até mesmo de produtos. Então a resposta é sim, pode haver a responsabilidade do influenciador. No caso de aposta, se a gente puder até mencionar, o artigo 174 do Código Penal ele tem um dispositivo que trata do induzimento à especulação. O que é o induzimento à especulação? Você, sabendo que uma operação é ruinosa, aproveita-se do desconhecimento de outrem para induzi-lo a entrar nessa. Então, dependendo da situação, em um caso muito extremo, até mesmo uma infração penal pode ser aplicada nesses casos. Gente, olha que situação. Eu já vi também, doutor, em alguns uniformes de futebol, né? Essas indústrias de online, vou colocar, são bets, se eu não me engano, né? Sim. São as bets. Entra na mesma situação também a punição? Porque, por exemplo, está estampado lá no meu uniforme. Essas empresas de aposta, elas são aquelas que já estão de acordo com a 14.790. Elas já estão ok. Então elas já estão ok, já tem representação, estão liberando os relatórios para o COAF. Hoje, se você for ver o Campeonato Brasileiro, praticamente todo ele é patrocinado por empresas de aposta. O nome do campeonato leva o nome de uma casa de apostas. Que é da Betano, se eu não me engano. Exato. Né? Para você chegar num status desse, de você poder apresentar patrocínios oficiais, organizar eventos, estampar camisa, espaço de patrocinador master, tem que ter toda uma regulação por trás. Você não vai ver uma camisa, por exemplo, com o tigrinho estampando, porque eles não estão aqui no Brasil. Agora, essas outras casas de aposta que já estão no Brasil, elas não têm problema nenhum. Bom, pessoal, direito digital, doutor aqui, ó, Rafael Chaia, ele é especialista em direito digital, advogado, compliance. Doutor, olhando para essa câmera aqui, qual que é a orientação que o senhor dá para quem joga, né, online, para quem arrisca alto, muitas vezes compromete até todo o salário, achando que vai faturar, mas na verdade pode ser driblado ali pela sorte, né? E perder tudo, e aos pais que não monitoram os filhos, que também têm entrado cada vez mais cedo na internet. Isso é extremamente importante, porque hoje nós já temos dados oficiais que demonstram que as famílias mais pobres já estão comprometendo 20% do seu patrimônio livre, do seu rendimento livre. E isso tudo em jogos. Os jogos já estão movimentando hoje bilhões de reais. Pessoal,
é preciso ter muita cautela. A máxima para qualquer jogo, para qualquer aposta é: a casa sempre ganha. O lucro deles vem da sua derrota. Então, o programa pode ser desenhado para criar uma empolgação, criar um engajamento que vai ser utilizado contra você a posteriori. Não aposte nesses jogos mais do que você está disposto a perder. Se eu puder até dar uma opinião pessoal, não aposte. Mas se você quer se divertir, se você quer poder usar isso como uma diversão, use com responsabilidade. Não coloque valores superiores àquilo que você está disposto a perder, porque infelizmente a derrota muitas vezes é inevitável. Pessoal, pega, né, esse dinheiro que você está gastando com o jogo, vai viajar, vai jantar com a tua família, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas vai te dar muito mais prazer do que você ficar jogando e jogando. O que mais me preocupa, doutor, a gente faz programa popular, a gente receber relatos de famílias, né, humildes. O senhor falou 20% do comprometimento de renda. 20% da receita da família. Tem gente que perde absolutamente tudo, deve luz, deve água, não tem o que comer em virtude aí da ambição. Todos nós temos ambição, mas quando ela cega, ela é nocivo para todos nós, viu? E aí a situação é complicada. Doutor, feliz em vê-lo, obrigado. Que isso, eu quero uma outra oportunidade para a gente falar sobre o Twitter. Ah, sem problema, fico à disposição. O senhor é a favor ou é contra? O bloqueio? É. Eu sou contra. Contra? Sou contra. Mas o cara lá não é que mora lá, não desrespeitou, falou, eu tenho que ter a representação no Brasil? Concordo, mas, por exemplo, todo mundo que era do Twitter foi para uma outra plataforma, Blue Sky. A Blue Sky não tem representação também. Será que vai bloquear também? Não, porque diz que já estão correndo atrás disso, já estão providenciando. Mas até o momento eles não têm. Então, a gente tem que ver qual é a regra que está sendo adotada aqui. Ou seja, a lei vale para todos. Exatamente. É isso. Exatamente. Doutor, quero ter essa resenha com o senhor depois, tá bom? Vamos conversar. Obrigado, viu? Bom Fico à trabalho, disposição. obrigado pela sua participação. Até mais.